Você já acordou no meio da noite com o coração apertado, fazendo conta de cabeça, somando boleto com boleto, parcela com parcela, tentando descobrir de onde vai tirar dinheiro que você não tem? Já sentiu que não importa o quanto você trabalhe, o quanto você se esforce, o dinheiro escorre pelos dedos como areia, e no final do mês, você está ali de novo, no vermelho, devendo mais do que quando começou? Se você respondeu sim, eu preciso te contar uma história. A história de João da Beira-Mar, um pescador de 73 anos que viveu 50 anos com um salário que você consideraria miserável. Ele nunca teve cartão de crédito, nunca fez financiamento, nunca pediu empréstimo e hoje ele vive melhor do que um engenheiro que ganha 5 vezes mais que ele. Parece impossível. É exatamente isso que Ricardo pensou. Ricardo é engenheiro civil, formado numa federal, trabalha em uma construtora grande, ganha 15 mil reais por mês. Na teoria, ele deveria estar nadando em dinheiro, mas a verdade, Ricardo está se afogando, afogando em dívidas que crescem enquanto ele dorme, cartão de crédito estourado, financiamento de carro que come metade do salário, empréstimo consignado que ele pegou para pagar outro empréstimo. É um buraco sem fundo. E foi numa tarde de quinta-feira, quando Ricardo estava sentado no cais olhando para o mar, com lágrimas nos olhos e uma conta de luz vencida no bolso, que ele conheceu o velho João. O que aquele pescador humilde ensinou para Ricardo em 30 minutos de conversa mudou tudo. Absolutamente tudo. E se eu te dissesse que o segredo para sair das dívidas não é ganhar mais dinheiro? Que 90% das pessoas nunca saem do vermelho não porque ganham pouco, mas porque nunca entenderam um princípio simples que todo pescador sabe. Hoje, eu vou te revelar os 3 segredos que João da Beira-Mar guardou durante 50 anos no mar. 3 princípios que vão contra tudo que o banco, a propaganda, o sistema quer que você acredite. A única coisa que eu peço em troca é que você se inscreva nesse canal, porque aqui não é sobre economia, aqui é sobre libertação. Libertação das correntes invisíveis que prendem milhões de brasileiros numa prisão chamada dívida. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode ser a diferença entre morrer devendo ou viver em paz. A vila de São Pedro da Beira-Mar fica no litoral norte, onde o mar ainda é verde azulado, e as casas de pescadores se espalham como conchas coloridas na areia. O cheiro de maresia se mistura com o defumado que sai das grelhas, onde as mulheres assam a sardinha fresca. O som das ondas é constante, como batida de coração. João da Beira-Mar acordava todo dia às 4:30 da manhã. Tinha acordado nesse horário durante 50 anos. Suas mãos eram ásperas como casca de árvore velha, marcadas por 1000 cortes de anzol e corda. O rosto curtido pelo sol guardava rugas fundas que contavam histórias de tempestades e marés bravias. Sua casa era simples. 3 cômodos, paredes caiadas de branco, chão de cimento queimado vermelho que sua própria mão passou. Não tinha televisão de tela plana, não tinha ar-condicionado, não tinha carro na garagem. Tinha uma rede na varanda, um barco pequeno ancorado na praia e uma caderneta velha onde anotava cada centavo que entrava e saía desde 1975. João ganhava, na época ativa, o que muitos chamariam de uma miséria. Nos bons meses, R$ 1.500. Nos ruins, 800, vendia peixe na feira, de porta em porta, para o restaurante do seu Manuel. Nunca teve conta em banco até os 45 anos, quando precisou receber o seguro-defeso. Nunca pegou cartão de crédito. "Para quê?", dizia ele. "Se eu não tenho, eu não compro." Simples assim. Agora, aposentado, recebia 2 salários mínimos e vivia bem, melhor que bem. Casa quitada, barco quitado. Ainda dava dinheiro para os 3 filhos quando precisavam. Tinha dinheiro guardado numa lata velha de biscoito.
Dormia tranquilo todas as noites. Do outro lado da vila, numa casa alugada 3 vezes maior que a de João, vivia Ricardo. Ricardo tinha 38 anos e a vida que todos diziam ser bem-sucedida, né? Engenheiro civil formado em Universidade Federal. Trabalho em construtora grande na capital. 15 mil reais por mês no contra-cheque. Carro zero na garagem. Um SUV preto, fininho, com parcela de 2.200. Roupas de marca. Relógio suíço no pulso. Celular do ano. Mas Ricardo não dormia. Acordava de madrugada com o peito apertado, fazendo conta. Cartão de crédito com 23 mil de dívida, pagando só o mínimo. Empréstimo consignado que ele pegou para quitar outro empréstimo. Financiamento do carro que nunca acabava. Aluguel atrasado. Escola particular dos filhos. Plano de saúde. Internet, luz, água. No fim do mês, sobrava menos que zero. Ele ganhava 5 vezes mais que João ganhava na ativa, mas vivia pior que um mendigo. Porque mendigo, pelo menos, não deve nada a ninguém. Foi numa quinta-feira de tarde que tudo desmoronou para Ricardo. Ele tinha acabado de sair do banco. Tentou renegociar as dívidas. O gerente, um homem de terno impecável e sorriso profissional, foi direto. Senhor Ricardo, o senhor ganha bem. O problema não é falta de dinheiro. O problema é excesso de compromissos. Sugiro cortar gastos. Cortar gastos. Como se fosse simples, como se não tivesse tentado 1000 vezes. Ricardo saiu de lá com as pernas bambas e foi direto para o único lugar que acalmava sua mente. O cais da vila. Sentou num banco de madeira gasto pelo tempo, olhando o mar que mudava de cor conforme o sol descia. O vento trazia cheiro de sal e frituras. Ao longe, gaivotas gritavam brigando por restos de peixe. Ele puxou o celular. Abriu o aplicativo do banco. Vermelho. Tudo vermelho. Menos 3.800 reais. E ainda faltavam 15 dias para o salário cair. Sentiu a garganta apertar. Os olhos arderem. 38 anos. Engenheiro. Trabalhou tanto para chegar onde chegou. E para quê? Para se afogar em dívidas? Para ter que mentir para a esposa que tá tudo sob controle, quando não tá nada sob controle. As coisas vão melhorar no próximo mês, ele repetia para si mesmo fazia 2 anos. Mas nunca melhoravam. Sempre tinha algo, médico dos filhos, conserto do carro, imposto de material escolar, sempre. Foi quando ouviu uma voz mansa ao lado. O mar tá bonito hoje, né? Ricardo virou. Era um velho. Pele morena queimada de sol, cabelo branco ralo, camisa de botão desbotada, calça remendada. Nas mãos, calejadas e marcadas, segurava uma lata de cerveja barata. Bonito, respondeu Ricardo, sem ânimo. O velho sentou ao lado dele, sem pedir licença, como quem já conhece a dor alheia. Você não é daqui, né? Conheço todo mundo da vila. Engenheiro da construtora, certo? Ricardo assentiu. João da Beira-Mar. O velho estendeu a mão. Ricardo apertou, sentindo os calos. Ficaram em silêncio por uns minutos. Só o barulho das ondas. Até que Ricardo, sem saber porquê, desabou. Tô quebrado, completamente quebrado. João não pareceu surpreso. Apenas deu um gole na cerveja e disse: Eu sei, dá pra ver no olho. Dívida tem cheiro, rapaz, e você tá fedendo a desespero. Ricardo soltou uma risada amarga. Não sei mais o que fazer. Já tentei orçamento, já cortei gasto, já peguei empréstimo para pagar dívida. Nada funciona. É como se o buraco só crescesse. João virou o rosto para o mar. Sabe qual o seu problema, Ricardo? Você está tentando encher um balde furado. E balde furado não segura água. Ricardo franziu a testa. Como assim? Calma, disse o velho, com um sorriso cansado. Deixa eu te contar uma coisa. João tomou mais um gole da cerveja, os olhos fixos no horizonte onde o céu encontrava o mar. Começou devagar, com a calma de quem tem a vida inteira para contar uma história. Pesquei 50 anos nesse mar, Ricardo, 50 anos. E sabe o que aprendi? Que o mar ensina 3 coisas que ninguém ensina na faculdade. 3 coisas que
Se você entender, nunca mais vai se afogar em dívida. Ricardo virou para ele com uma mistura de ceticismo e desespero. 3 coisas? É só isso? É, João sorriu. Mas você precisa ter ouvido para escutar de verdade. Ele se virou para o rapaz, olhando fundo nos olhos. Primeira coisa, a maré das dívidas nunca para de subir. Toda manhã, antes de sair para o mar, eu olhava a maré. Maré subindo? Espera. Maré descendo? Vai, porque se você pesca contra a maré, Ricardo, você rema, rema, rema e não sai do lugar. Você se cansa e a maré te leva de volta. As dívidas são iguais. Elas têm movimento próprio. Juros. Juros sobre juros. Você pode trabalhar dia e noite, ganhar 5, 10, 20 mil por mês, mas se continuar criando novas dívidas, a maré te arrasta. Entende? Ricardo sentiu um aperto no peito. Mas eu preciso trabalhar mais, ganhar mais. Não, João cortou. Você precisa parar de remar contra, parar de criar novas dívidas. O velho deixou isso assentar. Depois continuou. Segunda coisa, e essa é a mais importante. Rede furada não segura peixe. Ele repetiu, pausado. Rede furada não segura peixe. Meu pai, que Deus o tenha, me ensinou, antes de sair para o mar, conserta a rede. Todo pescador sabe disso. De que adianta pegar 100 peixes se eles vão escapar pelo buraco? Você, Ricardo, está tentando encher uma vida cheia de buracos. Carro novo para impressionar os outros. Roupa de marca para se sentir importante. Celular do ano para quê? Para postar foto. O dinheiro está escorrendo pelos buracos, rapaz. Rede furada não segura peixe. E você nem percebe que está perdendo tudo. Ricardo engoliu seco. Pensou no relógio no pulso. 3.000 reais. Nem usava direito. Pensou nas roupas de grife no armário. Pensou no carro. Tudo buraco. Tudo vazando dinheiro. E a terceira coisa? Perguntou, com a voz fraca. João olhou para o mar, onde um barquinho pequeno voltava lentamente para a praia. Na terceira, você criou uma vida que precisa de mais do que você ganha. Sabe qual a diferença entre eu e você? João continuou. Não é que eu ganho menos. É que eu preciso de menos. Você criou uma vida que precisa de 15 mil por mês. Eu criei uma vida que funciona com 3 mil. Sua prisão não é a dívida, rapaz. Sua prisão é o estilo de vida que você acha que merece. Ricardo sentiu lágrimas quentes descerem. Mas seu João... E todo mundo vive assim hoje. Exato, João disse, firme. E todo mundo está devendo. Todo mundo está preso. Você não tem um carro. O carro tem você. Você trabalha para ele, para o banco, para a dívida. Você não é livre, Ricardo. Você é escravo. O silêncio pesou. Só o barulho das ondas quebrando na areia. João pôs a mão no ombro dele. Mas tem saída. Sempre tem. Se você tiver coragem de consertar sua rede furada. João puxou do bolso uma caderneta velha, com capa de couro gasto e páginas amareladas. Isso aqui é meu livro de bordo, 50 anos anotando cada peixe vendido, cada real que entrava, cada centavo que saía. Quer saber o segredo? Não é ter mais dinheiro, é saber exatamente para onde seu dinheiro vai, é consertar os buracos. Entregou a caderneta para Ricardo. Você sabe quanto gastou o mês passado? Ricardo ficou em silêncio. Não sabia. Nunca tinha parado para contar de verdade. Então começa por aí, disse João. 3 meses vivendo como pescador. Primeiro mês, só anotar. Tudo, cada cafezinho, cada cerveja, cada besteira. Achar onde estão os buracos da rede. Segundo mês, corta 30% do que não é essencial, conserta a rede. Terceiro mês, usa esse dinheiro para matar as dívidas de maior juros. E enquanto tiver dívida, você vive como pescador pobre, sem luxo, sem supérfluo. Ricardo saiu dali com a caderneta velha nas mãos e uma promessa. Ia tentar. Primeiro mês. Foi difícil. Anotar cada gasto parecia bobagem. Mas ele fez café da manhã na padaria, 12 reais. Almoço no restaurante perto do trabalho,
35. Cerveja com os colegas na sexta, 80. Quando fechou o mês, quase caiu para trás. R$ 4.500 em gastos que ele nem lembrava. Delivery, Uber, aplicativo de streaming que nem usava. Rede furada não segura peixe. Ele sussurrou sozinho, lembrando de João. Achou os buracos. Eram muitos. Segundo mês, Ricardo cortou. Cancelou 3 assinaturas. Parou de almoçar fora todo dia, levava marmita. Trocou o Uber por carona com colega. Abriu mão da cerveja de sexta. A esposa estranhou. Tá tudo bem? Ela perguntou, preocupada. Tô consertando minha rede, ele respondeu. Ela não entendeu, mas respeitou. No fim do mês, tinha sobrado R$ 1.200. Pela primeira vez em anos, sobrou dinheiro. A rede estava segurando, mas a tentação voltou. Um colega mostrou o celular novo. Parcela de 200 só, vale a pena. Ricardo sentiu a coceira. Quase cedeu, mas lembrou da voz de João. Rede furada não segura peixe. Respirou fundo. Não, valeu. O meu ainda funciona. Não ia furar a rede de novo. Terceiro mês. Usou os 1.200 para pagar o cartão que tinha maior juros. Depois pegou os 1.000 do mês seguinte. E os 1.000 do próximo. Parecia formiguinha, devagar. Mas estava andando. A dívida que era 23.000 caiu para 18. Depois 15, depois 12. Ricardo começou a dormir melhor. A esposa notou. Você tá diferente, ela disse. Mais leve. Ele sorriu. É que consertei minha rede. Mas veio o teste. O carro quebrou. Precisava trocar a embreagem. R$ 3.000. O mecânico ofereceu. Parcela em 6 vezes sem juros. Ricardo sentiu o velho impulso. Parcelar, sempre parcelar. Abrir outro buraco na rede. Mas aí ouviu a voz de João na cabeça. Rede furada não segura peixe. Tomou uma decisão dolorida. Vendeu o carro. O SUV zero, o orgulho dele. Vendeu. Comprou um usado, bem mais simples. À vista, sobrou ainda 4.000. Usou para tampar mais buracos. Os colegas zombaram. Caiu na vida. Um disse rindo. Ricardo engoliu. Doeu. Mas ele sabia. Estava consertando sua rede. Estava se libertando. Sexto mês. A dívida do cartão, 0. Quitada. Ricardo chorou quando viu o extrato limpo. Chorou mesmo, sentado na sala, sozinho. Ligou para João. Consegui, matei o cartão. Do outro lado da linha, a voz mansa. Sua rede está segurando agora, né? Agora você sabe, nunca mais esquece. 1 ano depois, Ricardo voltou ao cais. Procurou João no mesmo banco de madeira. O velho estava lá, como sempre, olhando o mar. Seu João, Ricardo chamou. A voz estava diferente, firme, serena. João virou e sorriu. Você voltou, voltei para agradecer e para te contar. Ricardo sentou ao lado. Quitei todas as dívidas. Todas. Cartão, empréstimo, tudo. Vendi o carro caro, comprei um simples, mudei para uma casa menor, metade do aluguel. Meus filhos reclamaram no começo, mas agora eles entendem. A gente é mais feliz, de verdade. Minha rede não tem mais buracos. João assentiu devagar, satisfeito. E sabe o que aconteceu? Ricardo continuou, emocionado. E 2 semanas depois que vendi o carro, um colega meu bateu o dele igual ao meu, bateu feio. Perda total. Se eu ainda tivesse aquele carro, ia comigo para a obra naquele dia. Eu ia estar no banco do passageiro. O passageiro morreu, seu João. O silêncio pesou no ar. João pôs a mão no ombro do rapaz. Vender aquele carro me salvou a vida. Ricardo sussurrou. O que eu achava que era fracasso, que era vergonha, era proteção. Tudo tinha um propósito. João olhou para o mar, os olhos marejados. Deus fala através das circunstâncias, rapaz. Às vezes, o que parece maldição é bênção disfarçada. Você perdeu um carro, mas ganhou a vida. Perdeu o orgulho, mas ganhou a paz. E consertou sua rede. Ricardo respirou fundo. Agora eu entendo. A dívida não era o problema, era o sintoma.
O problema era eu achar que merecia uma vida que não podia pagar. Minha rede estava furada. E eu nem via. E agora? João perguntou. Agora minha rede está inteira e eu sou livre. E assim termina a história de Ricardo e João da Beira-Mar. Um engenheiro que ganhava 15 mil reais, mas vivia como escravo. E um pescador simples que ganhou 1.500 a vida inteira, mas viveu como rei. Olha bem, quando Ricardo perdeu o emprego, ele achou que era o fim, mas era recomeço. Quando vendeu o carro, achou que era humilhação, mas era salvação. Quando cortou os gastos, achou que era fracasso, mas era liberdade. Tudo, absolutamente tudo, tinha um propósito escondido que seus olhos ainda não viam. Hoje eu te pergunto, quantas vezes você trabalhou mais, ganhou mais, mas continuou quebrado? Sabe por quê? Porque o problema nunca foi falta de dinheiro. O problema é você estar enchendo uma rede furada. 90% das pessoas nunca saem das dívidas não porque ganham pouco. É porque criaram uma vida que precisa de mais do que ganham, porque gastam em buracos que nem percebem, carro para impressionar, roupa para compensar, celular para postar, e o dinheiro escorre, escorre, escorre. Rede furada não segura peixe, e sua vida está cheia de buracos. A palavra de Deus nos ensina: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22, 7. Você não é livre se deve. Você é servo do banco, do cartão, da dívida. Mas tem saída, sempre tem. Se você tiver coragem de olhar para os buracos da sua rede, de consertar um por um, de viver com menos para finalmente ter paz. Se essa história tocou seu coração, faz uma coisa por mim. Escreve nos comentários agora: rede furada não segura peixe. Declara isso, porque quando você declara, você se compromete. E o compromisso é o primeiro passo da liberdade. Se inscreve nesse canal agora mesmo, porque aqui não é sobre ficar rico. Aqui é sobre ser livre. E a gente é uma família que acredita que Deus tem um plano melhor do que as correntes das dívidas. Você é bem-vindo nessa família. Compartilha esse vídeo com alguém que está afogado em dívidas, com aquele amigo que trabalha feito louco, mas vive no vermelho, com aquela irmã que está perdida, porque às vezes uma história simples de um pescador é tudo que alguém precisa para ter coragem de recomeçar e não vai embora. O próximo vídeo pode ser a palavra que Deus preparou para você hoje. Que Deus te abençoe abundantemente. Que Ele te dê sabedoria para encontrar os buracos da sua rede e coragem para consertar cada um. E lembra sempre, você não precisa de mais dinheiro. Você precisa consertar sua rede. Obrigado por estar aqui. A gente se vê no próximo capítulo. E nunca esqueça, rede furada não segura peixe.